E aí galera do WR Kids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Perche, estamos com mais uma aula sobre automação. Utilizando novamente o nosso sensor PIR, qual vai ser a ideia da aula de hoje? Vamos fazer um projeto básico utilizando o PIR para montar uma ideia básica de central de alarme. Ou seja, nós vamos simular aí com duas chaves, dois sensores de porta ou janela, aqueles sensores fixos, que vocês conhecem, que é um imã mais uma chave, contato fechado e aberto. Quando o imã se aproxima, ele fecha e passa o contato retorno para a central. E vamos utilizar o nosso PIR como detector de movimento por infravermelho. Então a gente vai fazer uma ideia básica, como eu falei para vocês, com esses três sensores, simulando duas chaves como se fosse sensor de uma janela, uma porta, um sensor fixo, mais o PIR de movimento. Vamos usar o TOF novamente para fazer aí o refresh do tempo, ou seja, conforme vocês sabem a ideia que eu expliquei para vocês anteriormente, com o TOF com o pulso ativado na entrada, ele não dispara o tempo, ele libera a saída, porém o tempo fica travado, tá? Então essa vai ser a ideia para dar o refresh no tempo do rearme do nosso alarme. Então você sabe que normalmente os alarmes mais modernos aí, de uma penca de tempo aí para trás em diante, somente os analógicos bem antigos eu acho que não tinham esse tempo de rearme, ou seja, passou uma lagartixa, ou seja, um inseto, algum movimento que não tenha sido uma invasão, então o alarme vai disparar, e aí ele fica aquele tempo disparando, seja 1 minuto, 2, 3, dependendo qual é a central, a configuração foi colocada, o alarme fica aquele tempo disparando, com a sirene tocando. Depois, se não há nenhuma movimentação, depois desse tempo ele se rearma novamente. Então essa vai ser a ideia, a gente vai brincar, fazer uma coisa mais simples, para num projeto posterior de fazer uma coisa mais complexa com essa nossa central, tá galera? Então vamos lá para a nossa aula, vamos ver como é que fica essa brincadeira. E esse vídeo é um oferecimento da Altus. Acessem www.altus.com.br, vamos na aba Produtos, em Softwares, série Master Tool IEC. Ao final do website, na mensagem aqui azul, clique na mensagem, faça o download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá galera, cá estamos com o nosso software Master Tool IEC. Estamos aqui em cima. Como vocês estão cansados de saber, estão as variáveis declaradas que a gente vai utilizar no projeto. E aqui embaixo a logística, que a gente está utilizando Ladder. Para quem não lembra, poxa, eu não lembro nem que linguagem eu estou utilizando, então sempre lá em cima, na aba principal, vai estar aqui o nome do projeto salvo. Nosso caso hoje é a aula 56, e aqui é o PLC PRG, e aqui estamos utilizando Ladder, LD. Então é a linguagem utilizada mais comum aí mundialmente, por isso que é a que eu mais estou utilizando com vocês. Então, como eu tinha explicado para vocês na entrada da nossa videoaula, qual vai ser a ideia hoje? É de simular a partir com dois sensores com a chave no CLP, simulando aí sensores fixos, colocados aí em portas, janelas, enfim, nas residências, apartamentos e quaisquer for o local, até empresas, então são sensores fixos, e utilizando um sensor de movimento, que é o nosso PIR, com um conjunto com os dois sensores para disparar o alarme. Esse alarme vai ficar disparado durante 30 segundos, se não houver nenhuma violação mais, ou seja, se alguma porta ou janela, alguma abertura foi aberta, disparou o alarme, fechou, ou se o próprio PIR pegar algum movimento de alguma coisa e o alarme disparar depois de 30 segundos, se não houver mais nenhum movimento ou nenhuma abertura estar violada, o alarme se rearma automaticamente. Esse é o propósito, eu botei 30 segundos, bem pouquinho, só para te conseguir ver isso aí em funcionamento. Se eu fosse botar um tempão aí, que normalmente os alarmes ficam 1 minuto e meio, 2 ou mais, disparando, para aí sim fazer uma análise de teste, para ver se nenhuma zona está
violada novamente, ele se rearma, tá? Por que do rearme? Porque você sabe que às vezes o pessoal tem alguns sensores aí, normalmente os PIRs, tá? O sensor de movimento por calor, passam bichos, tá? Insetos, ou às vezes o pessoal tem aí nas janelas tem cortinas ou algumas coisas penduradas, enfim, de enfeite, e com ventos, alguma coisa assim do gênero, tá, em frente a esses sensores, acabam fazendo uma falsa violação, né? E aí esse PIR detecta o movimento, dá um sinal para a central dispara. Não que a casa ou o apartamento ou a empresa tenha sido invadida, tá? E sim porque por alguma força maior, ou seja, esses eventos aí acabam disparando, então o alarme fica um tempo disparando e ele analisa depois se não tem nada violado mais, se não, aí ele rearma, tá? Então a gente vai utilizar o TOF, como eu falei para vocês, a gente utilizou nas últimas aulas. O TOF é bem interessante porque ele é dependendo um pulso, tá? Na entrada ele aciona a saída, dispara o tempo, quando o tempo fechar, aí ele desliga a saída. Porém, se a entrada permanecer em nível lógico alto, a saída vai ficar em nível lógico alto e o tempo não vai disparar, ou seja, ele vai ficar ativo o tempo todo. Ou seja, no caso do alarme, isso vai ser muito útil. Então, ele violou alguma zona, ele disparou o alarme, e aí sim, se for uma zona, por exemplo, fixa, não o PIR, uma janela, uma porta, enfim, qualquer abertura, algum ladrão, alguma coisa assim, rompeu essa abertura, o alarme vai disparar e ele não vai rearmar mais, porque o tempo não vai decorrer, a saída vai ficar infinitamente em nível lógico alto. Só vai desligar quando alguém desligar o alarme. Então essa é uma ideia bem forte para te utilizar o TOF nesse projeto. Então vamos lá? Então aqui, na linha 1, utilizando aí a chave liga na entrada I00, a gente usa sempre essa chave aqui global em todos os projetos para ligar o projeto. Então, como nas outras aulas, a gente está utilizando um comparador de maior ou igual a 2 na entrada analógica, porque vocês lembram que o nosso sensor PIR, por causa da impedância de entrada na entrada analógica CLP, ele acaba tendo uma queda. Então, ao invés de ter 5 volts no PIR quando detecta o movimento, ele joga 3. Então, a gente está comparando maior ou igual a 2. Aí sim, se ele detectar esse movimento do PIR, ele vai acionar o sensor 1, tá? Que eu chamei o sensor 1, vai ser o sensor PIR. Na linha 2, com a chave ligada, ou seja, o alarme está ligado, tendo movimento no sensor 1, que seria o PIR, ele dá um pulso aqui na entrada, tá? E aí dispara o nosso alarme. E ele vai contar a duração aqui, o que em nível lógico alto vai acionar o alarme. E na linha 3, com o alarme acionado, a gente aciona a sirene. Então aqui em cima, ó, o alarme vai ser representado pela primeiro LED, tá, digital lá da saída, e a sirene vai ser o segundo LED indicativo lá no nosso CLP. Tá? E basicamente é isso. Então, detectou o movimento no PIR, aciona aqui o alarme, ou, como eu falei para vocês, eu coloquei aqui o sensor 2 e sensor 3 estão declarados aqui nas chaves 0.1 e 0.2, ou seja, a segunda e a terceira chave digital do nosso CLP. A primeira chave é o liga, e a segunda chave e a terceira chave para simular esses sensores, tá? Então, para a gente ver que o tempo não vai ficar travado, o alarme vai ficar infinitamente disparado. E aí, por fim, na linha 4, se a gente desligar aqui o alarme, a gente aborta, dá um reset no alarme e na sirene. Tá? Então, é um projeto básico, só para mostrar uma ideia de um funcionamento básico lá na parte interna do alarme, tá? Para quem não conhece, pô, sou leigo e não sei como é que funciona lá dentro a lógica. Então, isso é um dos exemplos como poderia ser ou como funciona dentro do alarme. Não que o projeto do Felipe é o projeto mestre, é o projeto que tem que ser assim. Não. Vou falar para vocês, há diversas maneiras de fazer o mesmo projeto.
às vezes de uma forma melhor, às vezes de forma pior, mas que funcionam, tá? Então, às vezes funcionam, mas tem bugs, às vezes funcionam de plena forma, sem incomodar, sem ter nenhum bug. Então, isso aqui é só um exemplo de como a gente poderia fazer o nosso alarme, tá? Eu estou só simulando para vocês terem uma ideia como funciona lá dentro e por que às vezes eles fazem essa logística dessa forma, tá? Devido a alguns problemas que foram aparecendo conforme o pessoal das fabricantes foram fazendo os alarmes, enfim, e melhorando a parte interna aí do princípio de analogia, tá? Das entradas e saídas, enfim. Tá? Então é sempre um aprimoramento, tá? dessas centrais. Então ele nunca tá assim, essa central aqui é a melhor do mundo e foda-se, né? E não vou melhorar mais nada. Não, há sempre alguma coisa para melhorar, alguma coisa para integrar ou aprimorar nessas centrais, tá? Então, isso aqui é um funcionamento bem básico. Então, na visualização, na main, então eu mudei aqui, tempo para rearme do alarme. Então, a gente redirecionou. Na verdade, aqui a gente não precisou redirecionar porque já estava na duração. E aqui embaixo eu troquei para alarme, é só a mensagem. E aqui eu redirecionei para a variável alarme. Tá? Quando o alarme estiver ligado, obviamente, aqui, tá? Na forma que eu fiz, a logística, quando o alarme estiver ligado, automaticamente a sirene está ligada. Então, eu fiz só por fazer, mas poderia ter feito de uma forma diferente. Quando a chave liga, fosse acionada e ligaria um LED indicando que o alarme está ligado e um outro LED para somente a sirene quando há um disparo. Eu fiz assim, só por fazer, como eu falei para vocês, é só uma ideia básica, é só para mostrar um funcionamento, tá? Num projeto da próxima aula, provavelmente, eu quero fazer o alarme um pouco mais complexo, tentando integrar, vocês lembram daquele projeto que a gente utilizou senha, tá? Para desbloquear uma tela, então eu quero fazer utilizando senha, para desbloquear uma tela, para a gente conseguir desligar as zonas que a gente quer, e aí sim ligar o alarme. Ou seja, aquelas zonas que a gente desligar vão ser ignoradas, o alarme vai poder ser ligado, aquelas zonas poderão ser violadas, mas o alarme não vai disparar. Então você sabe que às vezes a gente tem sensores, ou a pessoa quer ligar o alarme e deixar uma janela ou outra aberta para ter ventilação na casa, ou eles penduraram algumas coisas de enfeite, tem uma cortina que gosta de incomodar com o vento e o sensor aí de movimento pega, então o pessoal anula esses sensores, então essas coisas assim. Então eu quero mostrar para vocês na próxima aula um projeto bem mais complexo, utilizando senha, como eu falei para vocês, e algumas coisinhas mais, tá? A aula de hoje vai ficar por isso, e eu vou mostrar para vocês agora, vamos lá para o CLP, para ver como funciona essa brincadeira. Então, bora lá! Então tá, galera, estou tirando o CLP aqui, como eu falei para vocês. Então, a gente está utilizando chave 00 como chave geral liga-desliga, e 01 vamos simular o sensor 2, e 02 o sensor 3, são sensores fixos, como eu falei para vocês, de aberturas, tá? E o nosso PIR como o sensor 1, tá? Que é o primeiro sensor. Então agora eu vou ligar a chave aqui, ó. Estão vendo que o tempo está congelado 30 segundos, não tem nada ligado. Liguei, ó, fiz o movimento, o PIR me pegou, e aí sim, Q10 seria o alarme ligado e o Q11 a sirene. Então, ó, fiz o movimento, zerou. Então, vocês estão vendo que o tempo está atualizando lá no display. Quando ele fechar 30 segundos, eu vou tentar não me movimentar. Ele vai desligar os dois, o Q10 e o Q11, e vai rearmar o alarme, tá? Então, vamos ver se ele fecha isso. Tentar não me movimentar, se ele me pega aqui, aí dá merda. Então, ó, fechou os 30 segundos, e aí o alarme automaticamente foi rearmado. Fiz o movimento de novo, ó, PIR me pegou e está atualizando. Mas agora eu vou violar uma abertura, ó, e 01, violei. Estão vendo que ele está ligado e o tempo está em 0, ou seja, o tempo não vai contar. Então o TOF vai ficar travado porque o IN está em num nível lógico alto e ele só vai contar, você sabe, quando ele tiver um pulso na sua entrada. Se o nível lógico está alto e fixo, então o tempo não dispara, tá? Então ele não começa a contar e vai ficar eternamente ligado. Então
violou, um bandido foi lá, chutou, quebrou uma porta, quebrou uma janela, danou, seu alarme vai disparar, ele não vai rearmar mais. Tá? Então eu vou desligar a zona. Então o tempo começa a contar e se não tiver mais nenhum movimento no ambiente que está esse sensor, ele rearma. Então eu vou fazer um movimento com o braço, ó. PIR me pegou, resetou o tempo, tá? Então, e aí se alguém realmente, um bandido entrou e foi numa zona que, sei lá, uma janela, uma porta que não tinha sensor e o sensor pegou ele, ou ele entrou por um forro, sei lá, e o sensor de movimento pegou ele, ele começa a disparar e não rearma. Então, essa é a ideologia, tá? Esse é um dos princípios de funcionamento das centrais. Eu queria mostrar para vocês de uma forma bem simples para vocês entenderem. Então, eu vou para vocês na próxima aula eu quero fazer um pouco mais complexo, tá? Essa central, utilizando alguns recursos a mais para deixar ela mais parecida com o que realmente elas são. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado e um grande abraço a vocês. Espero vocês na próxima aula. Um grande abraço. Valeu! Então tá, galera, espero que vocês tenham curtido. Como a gente sempre fala e repete, 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 a gente sempre tenta deixar aí algumas simulações básicas, utilizando alguns sensores, para explicar algumas ideias básicas de alguns equipamentos, como de hoje o nosso alarme. Então, essa é a ideia, passar para vocês como a gente poderia fazer uma logística diferente, utilizando sensores diferentes, tá? E empregando formas diferentes de fazer alguma ação ou algum controle de alguma coisa. Então, a gente sempre tenta agregar o conhecimento de vocês. Para quem já conhece, beleza, tranquilo. Para quem não conhece, sempre é uma ideia a mais, ou seja, um aprendizado a mais, tá? E essa é a nossa ideia, sempre passar um conhecimento maior para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Na próxima aula vamos tentar fazer uma central um pouco mais complexa, com algumas coisas a mais, tá? Que ou seja, centrais de hoje tem. Então eu quero utilizar aí algumas coisas que já foi passado, algumas aulas, para agregar nesse projeto, para ficar um pouco mais complexo, para vocês terem uma ideia de como poderia ser feito no nosso CLP. Tá? Quem tiver alguma dúvida, deixa o comentário aqui embaixo. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. E eu aguardo você na próxima aula. Um grande abraço, valeu!